Se você tem problema com depressão e ansiedade, o conteúdo desse vídeo é para você. Quero falar agora aqui sobre TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta e sou especializado em transtornos emocionais, como depressão e ansiedade. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. Esses transtornos, eles são, sem dúvida alguma, um tormento na vida de muitas pessoas. Não só pela experiência que o ser humano passa com esse sintoma, mas pela permanência que esses sintomas, às vezes, perduram na vida de alguém. Isso é, na maioria dos casos, a pessoa quando desenvolve esses sintomas, começa a ter crises, ele vai às vezes carregar isso pelo resto da vida se não tratar de forma adequada. E o que acontece? A maioria das pessoas elas correm logo com um tratamento medicamentoso. E isso é um problema. Por quê? Porque os remédios eles não tratam a causa, eles tratam somente os sintomas. Então a pessoa começa a se medicar e ela vai ter algum alívio, mas com o passar do tempo ela percebe que ela não pode parar mais com o medicamento na maioria dos casos. Existem terapias tradicionais, acredito eu, que elas são também eficientes, mas eu acho que a TRG ela se destaca pela velocidade dos resultados. Eu vou explicar por quê. O que acontece? Normalmente quem desenvolve esses problemas emocionais, a causa está relacionada a experiências traumáticas. Isso é, coisas que você vai passando na vida e essas coisas elas vão lhe marcando. E por que isso ocorre? Quando a gente tem algumas situações que envolvem sentimentos, situações negativas, e esses sentimentos eles são muito intensos, como por exemplo um assalto, um abuso sexual, uma traição, o falecimento de um filho, isso faz com que o cérebro ele registre essa experiência e transforme isso num trauma. Ou se o fato ele é um fato constante, por exemplo, se a pessoa vive um ambiente tóxico, em que com frequência ela vive em crise dos pais, crise conjugal, crise com os filhos. Esse ambiente onde ela vai todos os dias experimentar angústia, ou tristeza, ou raiva, isso também vai fazer com que o cérebro transforme essas experiências em traumas. O que é um trauma? É quando aquele fato que ocorreu, que se manifestou não somente de forma cognitiva, mas também de forma emocional, esses sentimentos eles não se diluem. Isso é, vou dar um exemplo. Você brigou com seu marido, o que acontece? Você está com raiva, mas no dia seguinte aquela raiva passa. Você perdeu um irmão, o que acontece? Você fica triste, mas 3 meses depois aquela tristeza ela se dilui, ela vai embora. O trauma não. O trauma ele pega aquela experiência emocional e manda ela para o seu inconsciente. E aí ela vai ficar ali acompanhando durante muito tempo. E quando existem o que a gente chama de gatilhos mentais, esses gatilhos são situações associadas àquelas experiências que ativam esses sentimentos. Então a pessoa acaba tendo com frequência crises, porque esses sentimentos eles voltam, às vezes voltam também as lembranças, e a pessoa deixa de ter uma vida de qualidade. A TRG ela se destaca exatamente aí. Por quê? Porque boa parte das terapias, e eu não quero dizer que elas não sejam eficientes, elas tentam tratar esse problema através da parte cognitiva. Isso é, ressignificando aquilo que aconteceu, aquela traição, aquela perda de um filho, aquele emprego que você tinha uma condição de vida muito boa e se foi embora. E essa parte cognitiva, ela é importante. Porém, o problema não está somente nas lembranças, mas nas sensações, isso é, nos sentimentos. Aquilo que a pessoa passou marcou ela de tal forma que ela carrega, de forma às vezes permanente, a tristeza, a angústia, o medo, a insegurança, a rejeição. E aí está o problema. E é onde a terapia de reprocessamento generativo ela é extremamente eficiente. Por quê? Porque a TRG ela vai atuar diretamente na causa, isso é, na parte emocional do paciente. A gente vai ouvir as histórias, isso é, tudo que ele viveu. No momento que ele relata essas histórias, a gente vai identificar se essas histórias elas são traumáticas e como é que a gente identifica isso. É quando a gente pede para o paciente passar na mente um filme daquela lembrança e se aquilo emocionar, se aquele sentimento daquele fato ocorrido se manifestar, significa que ali existe um registro, existe um trauma. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa passou uma experiência 20 anos atrás, e quando ela passa na mente a lembrança e aí ela volta a sentir aquelas sensações, é exatamente essas experiências que estão ali causando os problemas emocionais da pessoa. E o que o cérebro ele faz? Ele empilha. E como isso acontece? Você tem uma experiência aos 5, você tem uma experiência aos 7, você tem uma experiência aos 15, você tem uma experiência aos 20. E essas experiências, quando elas são traumáticas, elas vão empilhando na parte emocional do seu cérebro, e aí faz com que a pessoa ela comece a ter um cenário muito mais, eu posso dizer, muito mais intenso. Por quê? Porque são vários fatos ocorridos com as mesmas emoções, e aí a pessoa vai viver com aquele peso. Talvez você já deve ter ouvido falar, as pessoas dizem assim, olha, não suporto mais, a carga está muito pesada, não estou aguentando, não estou suportando mais a pressão. Isso é, o inconsciente dela sobrecarregado com tantas experiências traumáticas, com tantas emoções negativas. Então o processo da TRG, ela exatamente identifica, achamos aqui a causa da sua ansiedade, a causa da sua depressão, que na maioria das vezes, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo um quadro depressivo, o que ela tem? Ela tem experiências relacionadas a perdas. Isso é, me separei do marido, perdi o esposo. Tive um filho, veio a óbito. Eu tinha uma vida financeira muito farta, perdi tudo. Eu tinha
uma saúde, hoje eu vivo doente. As perdas levam a pessoa a ter sentimentos de tristeza, e sentimentos de tristeza levam a pessoa a desenvolver um quadro de depressão. No caso da ansiedade, na maioria das vezes as experiências estão relacionadas a medo e insegurança. Então, por exemplo, se na infância alguém abusou dela sexualmente, então aquela experiência com certeza envolve insegurança, envolve medo, pode desencadear transtorno de ansiedade. Ou abandono, ela foi abandonada pelo pai, foi abandonada pelo esposo. Então, aquilo que leva a pessoa a se sentir insegura em alguma fase, ou em várias fases da vida, vai contribuir para que ela desenvolva o transtorno de ansiedade. E aí o que ocorre? Quando a pessoa está tendo exatamente essas crises, elas vão ter uma liberação de hormônios. Os hormônios que se manifestam no momento do transtorno emocional é o cortisol e a adrenalina. E é isso que leva a pessoa a ter os sintomas que se manifestam. No caso da depressão, a perda de energia, vontade de isolamento, a pessoa ela fica muitas vezes com alteração do apetite, ela muitas vezes também tem insônia na parte da madrugada, ela acorda e depois tem dificuldade de dormir e começa a vir aqueles pensamentos negativos, a vida não vale nada, se eu pudesse eu morreria, e infelizmente algumas pessoas elas acabam tentando contra a própria vida, né? Na prática, indo à prática do suicídio. E quase sempre, né, essas pessoas elas fazem isso não porque elas querem morrer, mas porque elas querem tirar a dor. Que dor é essa? A dor da angústia, da tristeza causada exatamente pela depressão. E no caso da ansiedade, os sintomas que a pessoa ela carrega é irritabilidade, impaciência, intolerância. A pessoa muitas vezes também sente que o coração está acelerado, parece que alguém montou nas costas dela, isso ela tem uma tensão muscular muito intensa, ela tem uma série também de pensamentos negativos, na maioria das vezes voltados para o futuro, ela sofre antecipadamente pelo que ainda não aconteceu, e o depressivo ele tem uma mente muito presa ao passado, ele sofre pelas coisas que ocorreram na vida dele, que trouxe sofrimento. E aí, infelizmente, por causa disso, a pessoa acaba deixando de viver, ela passa a sobreviver, é mais ou menos assim, como alguém que está dentro de um rio e não sabe nadar. Ela começa a se afogar, ela começa a se bater, às vezes ela consegue puxar o ar, daqui a pouco ela mergulha novamente, até que chega um momento que ela acaba afundando. E é o que acontece com a vida de muitas pessoas, elas se afundam nos seus transtornos emocionais e a vida para, basicamente. Bom, como eu estava falando, a TRG é um processo que, no meu ponto de vista, é muito eficiente, porque enquanto às vezes uma terapia tradicional, ela leva às vezes 1 ano, 2, para o paciente ele ter resultados mais expressivos, a TRG, às vezes você com 5, 6, 7, às vezes no máximo 10 sessões, você já tem o seu problema resolvido. Isso por quê? Porque a partir do momento que se identifica ali as experiências traumáticas, existe um exercício que é feito com a mente da pessoa, no momento da terapia, que pode ser feito presencialmente ou pode ser feito online. No momento desse processo, esse exercício, a gente vai avaliando se aquela dor emocional ela está diminuindo. Isso é, você imagine só, eu pergunto para uma paciente assim, o que você sente com essa lembrança? E ela diz assim, poxa, eu sinto muita tristeza. E eu pergunto, me dá uma nota de 0 a 10, de quanto essa tristeza te incomoda? E a paciente me fala assim, isso aí incomoda 10. Quando eu começo a aplicar o exercício para eliminar aquela tristeza daquela lembrança, aquele sentimento ele vai diminuindo até zerar. Então, é como se fosse uma sacola, o cérebro fosse uma sacola, o inconsciente fosse uma sacola, e ali tem várias pedras, e a gente vai tirando, através desse processo, cada dor de uma experiência. Cada pedra é uma lembrança traumática. Quando você mexe naquilo, você tira a dor de uma, você tira a dor da outra, a pessoa ela vai tendo a sensação que ela vai ficando mais leve. E realmente isso acontece. A pessoa às vezes ela fala assim, olha Marcelo, depois desse processo de terapia eu me sinto outra pessoa, me sinto leve, me sinto bem. E quando você tira essas dores, os sintomas desaparecem, a pessoa volta a ter uma vida normal. E a questão do tratamento medicamentoso, que é uma das coisas que acontece muito com o paciente, ele procura o terapeuta e diz assim, olha, eu já estou tomando remédio há 10, 15 anos, eu não aguento mais, eu quero me libertar. A pergunta é possível? Sim. Só que o desmame não é feito pelo terapeuta, o desmame é feito pelo psiquiatra. Então a gente pega o paciente, a gente aplica as ferramentas, a gente tira a dor emocional, a gente tira aqueles traumas que a pessoa carrega e ela tem resultado. No momento que ela tem resultado, a gente diz assim, agora você vai procurar o seu psiquiatra e você vai pedir para ele fazer o desmame do seu medicamento. Então é possível você se libertar? Sim. Do tratamento medicamentoso? Sim. Então o que eu posso dizer, a TRG é um método fenomenal. Então você que passa por essa situação, você que talvez já perdeu a esperança, sabe? Quando você olha aquele quadro que você diz assim, já estou há tantos anos tomando remédio, não tem mais jeito, talvez infelizmente algum profissional disse para você que é melhor você aceitar, viver dessa maneira, você não tem como sair desse quadro. Eu quero dizer para você que está me assistindo que a sua realidade ela pode mudar, sim, os sintomas podem desaparecer, sim, existem tratamentos que vão fazer com que você se liberte dos seus medicamentos, isso é possível. A questão é o quanto você primeiro vai trabalhar a sua vida para isso, porque o que eu percebo na vida de muitas pessoas é que elas não buscam ajuda, não buscam mais tratamento, porque em algum momento ela deixou de acreditar que ela poderia mudar a realidade da vida dela. Então, finalizando esse vídeo, o que eu posso dizer?
TRG é a terapia, no meu ponto de vista, uma das melhores para poder libertar a pessoa da depressão e da ansiedade. E claro, existem tantos outros transtornos, mas muitos deles estão baseados exatamente nessas duas sustentações. Você pega uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, o que ela tem? Ela tem ansiedade. Você pega uma pessoa que é bipolar, ela tem ansiedade, ela tem depressão. Então, quando você vai mexendo exatamente nessa base dos transtornos, o que acontece com a pessoa? O problema que ela enfrenta, o transtorno que ela tem, vai desaparecendo, os sintomas vão se amenizando, tá ok? Então deixo para você esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Se você precisar da nossa ajuda, do nosso trabalho, é só você procurar aqui abaixo desse vídeo, tem ali o nosso WhatsApp, link do nosso WhatsApp, é só você nos acessar que a gente está pronto para poder lhe ajudar, tá ok? Um abraço, Deus lhe abençoe.